todo mundo tem que ser vendedor, gente. Uma pessoa que treina desde pequeno, que faz teatro, que ela tem mais tendência a se comunicar melhor. Sim. E a pergunta que, complementando a pergunta do Felipe, como que uma pessoa que não teve esse histórico, que a maioria dos engenheiros não teve esse histórico, até porque ele iria para humanas, senão ele foi para exatas, uma pessoa que não teve histórico, como que desenvolve isso depois de uma certa idade? Olha, bom, o que acontece? Comunicação, negociação, essas artes todas, que esses recursos todos estão todos dentro de nós, isso é uma habilidade. Tudo que é habilidade é treinável. Um condomínio para fazer um orçamento. Você poderia já cobrar uma visita técnica porque você vai trabalhar. Sim. Porém, o condomínio não vai te pagar aquela visita. E você tá com o tempo. Sabe o que você faz? A custo zero. Você fala, olha, a minha visita custa R$500, 1.000, 100, 200, mas para você, por essa situação, eu não vou cobrar. E lá você já treina a habilidade de se comunicar, treina a habilidade de se... Como que funciona? Quando você sente uma determinada emoção, vão acontecer ali reações eletroquímicas na sua mente. Então, sentir uma emoção, né? Como, por exemplo, falou uma coisa, já vem a reação da outra pessoa. Assim, né? São milésimos de segundo. Reações eletroquímicas enviam pela corrente sanguínea o que está acontecendo na sua mente. E aí uma das coisas que acontece é essa ramificação da musculatura facial. Então isso você não tem controle. Sejam bem-vindos ao ADEPAT Podcast. Hoje inaugurando um projeto especial. Agora aqui o papo é sobre gestão e negócios, dentro do nosso Empreenda-se aqui na ADEPAT. Sou Felipe Lima e estarei junto com meu grande amigo Fernando Gaal nesse novo projeto de podcasts voltado a você, a mim, a todos nós, empreendedores, comunicadores, gestores que atuamos na engenharia. Não, Fernando Gaal? Sim, a introdução da Carol ficou para mim, né? Eu tenho essa honra de apresentar a nossa convidada muito especial. A gente está com a Carol, perita, mãe, especialista em emoções faciais, mentiras, viu? Especialista em mentiras. Eu quero saber sobre isso. Tem que tomar um pouco de cuidado. Códigos faciais, palestrante e empreendedora. Afinal, nosso podcast é sobre empreendedorismo, sobre gestão de empresas. E eu gostaria de começar esse podcast contando uma história de como que eu conheci a Carol. Na verdade, eu estava numa imersão de empresários. E, cara, eu sempre tive dificuldade de me comunicar, de me conectar com as pessoas. E, por acaso, o Rodolfo, um colega que eu conheci lá, da Construai, ele falou para mim, cara, acho que você tem um pouco de dificuldade de se conectar. Eu falei, é mesmo? Não era um segredo. Ele falou, vou te indicar uma pessoa para você ir atrás. E acabei entrando em contato com a Carol. E, cara, minha mentora hoje. A gente está fazendo um programa de mentoria. Sim. E estou tentando me melhorar nessa área, que é dificuldade de muitos engenheiros, que é a parte da comunicação, da conexão. Então a gente acaba ficando muito técnico e acaba faltando essa parte que é tão importante na vida empresarial, na vida de negócios que a gente faz. Muito obrigado pelo... Carol Portilho. Aqui, Carol. Que delícia. Eu adoro vir falar para um público diferente, sabe? E engenheiro, já tive alunos, mentorados engenheiros, mas um podcast nunca participei, então a gente vai trocar muita coisa aqui, porque querendo ou não, o que a gente estava falando, todo mundo hoje precisa se comunicar e o engenheiro hoje que ele quer ter sucesso, que ele quer ganhar a grana dele, que ele quer desenvolver uma carreira bacana, esse cara tem que ter uma competência técnica absurda? Tem. Mas se ele não soubesse comunicar, meninos, já era. Então, o conhecimento é um grande poder, mas a comunicação é um grande combustível. Então, hoje aqui vocês vão aprender muita coisa legal de comunicação, dicas simples aí, que o Fernando já pegou algumas e aí ele vai melhorando, então... Tá até no podcast? Tá até no podcast. Então, isso é muito especial. A gente vê que às vezes uma habilidade que você não tem tanto desenvolvido, como ele tem habilidades que eu também não sou tão boa. E nessa troca, nessa vida, é isso que é importante, isso faz a gente crescer. Então vamos lá, o nosso ambiente aqui é patologia das construções, engenharia diagnóstica, engenharia civil, arquitetura, construção civil. Então nós temos dentro do nossa comunidade
engenheiros, arquitetos, engenheiras, arquitetas. É uma galera que estuda, né, tecnicamente para saber resolver problemas construtivos. Então tem que entender a técnica construtiva, saber projetar, saber organizar todos os processos. Mas nós também temos que saber vender. E saber vender, pelo menos, tudo que eu te falar aqui, Carol, se eu tiver errado, me corrija, por favor, tá? Vender, a gente só se preocupa com a venda comercial. Mas uma ideia também precisa ser vendida. Se eu entrego uma solução técnica para a Serpol, nós estamos aqui no ambiente Serpol, né, muito agradecendo todo o apoio que a Serpol nos dá nesse podcast, eu preciso vender a minha técnica, a minha solução técnica. Ou seja, qual é a importância, já logo começa uma pergunta, em comunicar quando eu preciso trabalhar tecnicamente algum assunto, eu preciso vender algum assunto ou vender algum produto. A comunicação, o que ela faz de diferença que você tem visto nesse processo? Assim, primeiro que todo mundo tem que ser vendedor, gente. Eu brinco o seguinte, meninos, eu falo do Luca, então, meu filho tem 5 anos, outro dia me perguntaram: Carol, coisa de família, né? O que você quer que o Lucas seja quando ele crescer, não sei o quê, aquela coisa de pai e mãe, o que vai ser quando crescer. E aí eu brinquei, eu falei, eu quero que ele seja vendedor. Aí todo mundo olhou assusado, vendedor, eu falei, ninguém fala, né? Eu quero, meu filho quando crescer vai ser vendedor. Eu sou vendedora, sempre fui vendedora, amo vender, as vendas é o que movimenta o mundo. Mas eu falei isso sobre o meu filho porque é o seguinte, se você sabe vender, você pode fazer qualquer coisa na sua vida. Você nunca vai ficar desempregado. Vendedor nunca fica desempregado. Vendedor bom, aquele vendedor foda que chega, que vende, aquele cara que se relaciona, conhece pessoas. As empresas brigam a tapa por esse cara. Só que tem uma coisa, depois o Luca vai ver o que ele vai vender. Então ele vai descobrir depois, eu vou formar o meu filho para ele ser um excelente vendedor. E isso que eu quero ensinar para ele. E eu brinco com ele de venda, de lojinha e tal, porque depois ele vai ver se ele vai vender serviços de engenharia, se ele vai vender serviços da medicina, se ele vai ser um vendedor da própria empresa dele, se ele vai ser um empreendedor. Então, assim, a venda ela tá em nós o tempo todo. E isso muitas vezes não é falado na faculdade de vocês, né? Não fala, vocês vão ter que aprender a se comunicar. Te falaram isso, Fernando? Até uma pessoa que treina desde pequeno, que faz teatro, que ela tem mais tendência a se comunicar melhor. Sim. E a pergunta complementando a pergunta do Felipe, como que uma pessoa que não teve esse histórico, que a maioria dos engenheiros não teve esse histórico, até porque ele iria para humanas, senão ele foi para exatas, uma pessoa que não teve esse histórico, como que desenvolve isso depois de uma certa idade? Olha, meninos, assim, que pergunta que isso é para as pessoas entenderem, isso é importante. Porque, assim, comunicação, negociação, isso não é dom, não, é habilidade. Até mesmo, tem gente que olha pra mim e fala assim, que isso? Não, é porque você tem o dom, por isso que é fácil. Olha isso aqui, uma palestra minha de alguns anos atrás. Eu vou mostrar pra eles aqui, mas eu achei essa foto antes de ontem, tá no meu Instagram. A minha equipe me pediu, olha como é que eu tava nervosa. Olha minha mãozinha toda pra dentro. Sim. Olha minha boca seca, eu travada. Isso aqui era eu, alguns anos atrás. Primeiro vídeo meu, gente, pra internet. Mas foi ruim o negócio, mas ficou ruim. Era uma coisa bem assim, olá, eu sou Carol Portillo, especialista em linguagem corporal. Você sabe o que é linguagem corporal? Eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, essa é a verdade. Bom, o que acontece? Comunicação, negociação, essas artes todas, esses recursos todos estão todos dentro de nós, isso é uma habilidade. E tudo que é habilidade é treinável. Tudo, absolutamente tudo. E eu acredito muito que a perseverança, ela constrói obras incríveis, que foi exatamente o meu caso. Eu só fiquei boa como palestrante, porque eu fazia o negócio todo final de semana. Então, assim, eu tinha um curso de final de semana, que era um sábado e domingo, e eu passei aproximadamente ali 5, 6 anos fazendo aquele curso todo final de semana. E isso me tornou muito boa. E o fato de, por exemplo, eu ter que viajar, ir para lugares diferentes. Final de semana que eu estava no Acre, outro final de semana eu estava em Curitiba, que são públicos completamente diferentes. E aí você ia para Recife, Rio de Janeiro, e esse troca-troca foi fazendo com que eu me tornasse uma profissional mais adaptável na minha comunicação, mais flexível. Então, hoje, por exemplo, eu consigo chegar e falar para um público muito grande, público pequeno, um público de diretores, mas um público de operacional, peãozão. Se juntar uma obra tua, por exemplo, 200 peão, eu consigo falar com esses caras.
Mas por quê? Isso foi treino. Então, é uma questão de treinar. E aí, o que eu mostro, né? Uma das coisas que o Fernando aprendeu, que, por exemplo, a questão do Fernando, já que ele abriu aqui, né? Vou falar. Pode falar. É a questão da conexão. Tinha essa dificuldade na conexão. Então, ele, por exemplo, foi um caminhar de, cara, você precisa se conectar mais com as pessoas na hora. Tenta tocar, tenta olhar, mostra mais as suas mãos, que é o que a gente vai falar aqui. Então, assim, o que eu mostro da comunicação é que as palavras que você diz, elas transmitem somente as ideias. São gestos, posturas que transmitem as emoções. Então, por exemplo, se eu continuar falando do mesmo jeito aqui, mas agora com as mãos escondidas, parece uma outra Carol. Se eu ainda virar o pescocinho lá, eu pareço uma candidata de entrevista aqui agora, né? No processo de seleção. Se eu, por exemplo, converso com você e começo a fazer esse gesto aqui mostrando a minha insegurança, você que tá aí, você já não ia mais querer me assistir ou não ia acreditar no que eu tô dizendo. Ia dificultar a conexão. Então é simples, eu só viro e falo assim, não, ao invés de ficar aqui, coloca suas mãos em cima da mesa, faça tal gesto, evite isso. É conduzir a comunicação. Por quê? O que a gente tinha eram pessoas no mundo todo que olhavam e falavam, poxa, olha fulano, carismático, consegue conectar e se comunica não sei o quê. Poxa, eu nasci assim, então já era, não vou poder. Aí a ciência virou pra gente e falou assim, pode sim. Só faz esse caminho aqui que dá. Os recursos estão aí. Então, tudo é uma questão de treino e a perseverança constrói hábitos incríveis. Vai fazendo um movimento, vai gravando vídeo, grava vídeo todo dia. Grava vídeo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, na outra segunda grava de novo. Você vai ver que o vídeo vai estar muito melhor. Só os especialistas que conseguem ler as microexpressões. Assim, então fica tranquilo. A gente tem essa questão do especialista de ler. Tem pessoas que têm isso nato, mas o inconsciente registra. Isso Entendi. Que é foda. Porque é o seguinte, como que funciona? Quando você sente uma determinada emoção, vão acontecer ali reações eletroquímicas na sua mente. Então, sentir uma emoção, né? Como, por exemplo, falou uma coisa, já vem a reação da outra pessoa. Assim, né? São milésimos de segundo, reações eletroquímicas enviam pela corrente sanguínea o que está acontecendo na sua mente. E aí, uma das coisas que acontece é essa ramificação da musculatura facial. Então, isso você não tem controle. Então, por exemplo, se eu vejo uma coisa que eu não gosto, uma comida, eu vou fazer, ai, que nojo. Só que, beleza, eu fiz aquilo dali, não tem tanta preocupação de esconder. Sim. Mas se por exemplo, na casa da minha sogra, eu não vou, ai, que nojo. Não, vai ser isso aqui, ó. Ai, que delícia. Ah, que delícia. Olha a minha expressão. Exato, isso. Tá ótimo. Tá ótimo. E aí, essa incongruência que é o que a gente estuda, é o que a gente busca hoje. Então, o que acontece? Essa microexpressão não tem como você controlar. O que é legal você observar nas outras pessoas. Mas muitas pessoas falam assim, mas eu senti que o santo não bateu. Eu não senti firmeza naquela negociação. É porque ele registrou no seu inconsciente. Sim. A nível inconsciente ele registra, como por exemplo um cliente vira pra você e fala assim, não, mas eu adorei o terreno. Não, com certeza a gente vai conversar sobre isso. E aí você sai de lá com uma sensação, sei lá, cara, esse corretor, eu acho que esse cara não vai voltar. Eu falei uma coisa e o meu corpo disse outra. E isso essa foi registrado. Isso, registra. Porque em 100% da nossa comunicação, 93% é através desse inconsciente. Que não só as microexpressões faciais, mas a própria linguagem corporal, esses canais de comunicação, que nós temos 6 canais de comunicação. Então, na verdade, você está registrando tudo o que está acontecendo. Quando você tem um conhecimento, você está desperto e esperto ali, você consegue pegar. Mas mesmo não tendo, você fica com essa sensação. Então, assim, o que o Paul Ekman descobriu pra gente, que é o grande pai das emoções, ele que foi estudar tudo isso, que nós temos essas emoções e que muitas vezes nós escondemos o que a gente está sentindo, porque a gente não quer revelar. Então, ele viu que nessas 7 emoções é alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, surpresa e desprezo. Mas também nós temos só essas 7 não, tá? Tem mais de 10 mil emoções, tem emoção que não tem nem nome. Mas essas são as principais, porque estão ligadas ao seu instinto de sobrevivência e são emoções que fazem você evoluir. E todas elas estão em nós por algum motivo. Todas elas. E aí, quando você entende de emoção, entende o que acontece dentro do seu corpo, quando ela vem, por que ela está em você, isso te ajuda muito na inteligência emocional. Muito, muito, muito. Mas a grande questão é que o nojo, por exemplo, já que a gente usou o nojo é isso aqui. O nojo ele tem em nós para quê? Para que você não seja envenenado, seja psicologicamente ou fisicamente. Tanto é que se você fizer nojo e tentar engolir, você não consegue, ó, trava. Ó, tenta engolir, tá vendo? Que trava aqui, você não consegue engolir no nojo.
E aí a gente fala aquela frase assim, eu não engulo aquela pessoa, não desce. Já viu quando a gente fala isso? Eu não engulo pessoa? Sim. Gente, engolir a gente não engole ninguém, nem que a gente gosta muito. Mas por quê? Quando você sente aversão, que é o nojo, trava aqui, você não consegue colocar aquilo pra dentro. A técnica que eu usei, a minha experiência de comunicação, ela, como falou, eu fui treinado. Então, assim, habilidade é conhecimento, prática e repetição. Então, primeiro você recebe o conhecimento, pratique e repete constantemente que a habilidade vai vir. Então, é essa tríade. Hoje, para muitos aqui, é o primeiro passo do conhecimento. Aí é praticar e repetir. E aí você falou tudo. Sem erro. É isso aí. Hoje, por exemplo, hoje no meu escritório, como consultor, eu evito visitas sem custo. Quando alguém me chama, eu já tenho condição de cobrar para fazer uma visita. As pessoas me perguntam, você faz visita gratuita? Eu falo, nunca. Eu posso fazer visita a custo zero. Exemplo, se te chamam para ir para um condomínio para fazer um orçamento, você poderia já cobrar uma visita técnica porque você vai trabalhar. Sim. Porém, o condomínio não vai te pagar aquela visita. E você está com o tempo. Sabe o que você faz? A custo zero. Você fala, olha, a minha visita custa R$500, 1.000, 100, 200, mas para você, por essa situação, eu não vou cobrar. E lá você já treina a habilidade de se comunicar, treina a habilidade de se conectar, testa, porque se der super errado, você aprendeu. Então eu fui treinando, testando vários métodos, até que eu equilibrei um ponto que dá certo para a maioria das pessoas. Mas eu comecei a ser treinado na infância, vendo meu pai. Meu pai policial militar, e ele fazia segurança para grandes empresas, então ele me levava, era o passeio nosso, né? Ele me levava para comer mocotó no bar, que nunca me levava no McDonald's. Meu pai era assim. O passeio dele de criança. Ia onde dava, aonde ele ia. Então eu tinha que comer o que tinha que comer. E me levava nas obras, nos grandes canteiros de obras, para poder avaliar e ver as coisas. E eu via ele tratando, muito comunicativo, meu pai, um beijo, super comunicativo, desde o porteiro até o dono da empresa, no mesmo nível de comunicação, na mesma habilidade, agregador, e aquilo eu fui vendo e você vai tornando uma habilidade. Então hoje vai ficando automático, você troca do manual para automático. Quando você vê, você está fazendo de maneira natural. Mas mesmo assim, treino. Mas quando eu fui para a internet, eu travei. Quando eu fui para a internet, eu falei, não é para mim. Principalmente, que aí eu quero trazer uma dica. Um insight. Quando eu fui, porque eu tinha receio de não ser bom tecnicamente, de ser julgado. Tanto é que antes de eu fazer vídeos e comunicações para a área técnica, as minhas primeiras experiências, eu tenho um vídeo com os meus filhos, com eles na internet, brincando e tal. Mas o que eu fiz? Que é o que você comentou. Praticar. Ninguém tem medo de gravar vídeo. As pessoas têm medo de postar. Então, qual que é a dica? Grave sem postar. É o que a gente fez, né, Fernando? Fernando gravava vídeo e eu falava assim, fica tranquilo, a gente não vai postar, é só pra mim. Só grava. Só grava, né? Como que você destravou isso? Cara, antes de tudo isso que vocês falaram, eu acho que o importante é perceber que você tem esse problema. Autoconhecimento. Que a pessoa, ela trava, foi o meu caso, você trava num patamar porque você não percebe que você tem essa dificuldade e que você pode melhorar. Então, o primeiro passo é estar aqui ouvindo esse podcast ou tendo um estalo por um amigo, alguma coisa nesse sentido. Ou você vê no resultado da sua empresa, né? Tipo, tem alguma coisa errada. Exatamente. Perceber que, putz, eu tenho uma falha, eu tenho uma dificuldade nesse aspecto, nessa área. Vamos trabalhar aqui para melhorar. Eu, por exemplo, estudei muito empreendedorismo. Chega num nível que você aprende, você melhora 0,5%, 1%. Agora, quando você vai para uma área que você não domina tanto, você melhora 50% em 2 semanas. É uma coisa muito louca. Então, perceber quais são os gargalos, o que pode te impulsionar nessa parte de empreendedorismo, nessa parte de vendas e tudo mais. Que foi o que eu falei, o primeiro passo é tomar consciência, porque as pessoas não sabem. Por exemplo, uma das coisas que eu ensino é a questão do gestual, que eu falei para vocês, que as suas mãos é o que vai passar a emoção. E quando a gente fala de conexão, até porque é uma palavra que você tem que se preocupar sim, a comunicação está mudando. Depois, então, da pandemia, você vê que as pessoas estão se comunicando de uma forma diferente, estão buscando outras formas de se conectar com as pessoas. E mudou. A comunicação, ela mudou. E as palavras que você diz, elas transmitem somente as ideias.
São os gestos, a sua postura que transmite emoção. Só que tem um detalhe, nós somos seres emocionais completamente apaixonados em emoção. Então a gente busca isso o tempo todo. Você vê Big Brother. Todo mundo assiste Big Brother porque tá vivendo aquela emoção ali. Até quem acha fute, bobeira, se estiver passando na frente, estiver rolando um bafafá, você vai parar e falar, ih, tá pegando lá. Por quê? Nós somos apaixonados em emoção, buscamos isso, a gente quer assistir filme, acompanhar uma série, encontrar com pessoas, ir no aniversário para viver emoções. Agora é venda. Venda mesmo. Eu tenho 5 passos que eu ensino todo mundo, básico, do mais tímido ao mais extrovertido, de como chegar numa venda num cliente. Depois eu tenho uma pergunta nesse tema também. Fechou. Para o engenheiro, que eu acho que é uma dificuldade bem grande dos engenheiros na hora de vender. Tem pauta hoje, hein? O tempo hoje eu não sei como vai dar. Então, 5, eu queria saber se está correto, que a gente pode ajustar isso aqui. Para qualquer um. Por que eu entendo? Eu aprendi. A gente compra de quem a gente confia. E a gente confia com quem a gente se relaciona. Então, o primeiro passo é se relacionar. Porque aí vai gerar confiança e vai gerar venda. Isso. Porém, numa venda inicial, isso tem que acontecer tudo em 10 minutos, em meia hora, em uma reunião. Isso que é muito louco. Porque tem coisas que você não consegue ter relacionamento muito tempo. Então, eu sou chamado por um síndico, porque ela tem um problema estrutural, tem um problema na fachada. E eu vou para a visita técnica comercial. Então, o que eu entendo? Eu preciso me relacionar com ele, preciso gerar confiança para poder vender. Tudo em uma reunião. Se liga, que eu aprendi. Então, são 5 coisas. Primeiro, a comunicação não verbal. Desde a vestimenta, eu vou vestido da maneira que eu quero que ele me veja. Isso. Ou mais social, ou mais esportivo, ou mais jovial, ou mais conservador. Porque se você for num lugar, já pegando a sua primeira dica... Se você já souber quem é... Você já sabendo quem é, ou pelo menos o lugar que você vai... Porque é o seguinte, se você vai de terno e gravata, visitar um cliente, chegar lá, o cara tá de bermuda, você esquece rapó. Fala que sua mãe passou mal. Fala que sua mãe passou mal, vai embora. Assim, sério mesmo, assim. E eu não sabia disso. Eu lembro uma vez, eu vendedora, fui visitar, eu trabalhava na área de telecom, uma grande empresa, era uma grande empresa. Lógico, eu botei o meu melhor terninho, né? Cheguei lá, o dono da empresa tava de bermuda e chinelo. Por quê? A cultura organizacional daquela empresa naquela época era assim, e eu não me liguei. Eu tinha que ter estudado aquele cliente para ter ido visitar ele. Entende? Então, assim... Funciona. Funciona demais, ótima. Primeira dica. Então, a comunicação não verbal, ela vai também... O que eu falo pra todo mundo? Já pedi com meu pai, policial militar. 7 horas não é 6h59 nem 7h01. Você que quer persuadir. Então, chegue mais cedo e chame no horário. Tipo, se eu marquei 7 horas, eu aperto campainha às 7 horas. Eu chego 15:07... respiro. Eu aperto 15:07. Não, eu aperto no horário. Exatamente. Eu aperto 7h15, eu tô sempre atrasada. Então, assim, esse start de consciência é muito importante, mas mais ainda entender que, cara, talvez você não tá usando 3% do seu potencial. Então, e a comunicação que pode te ajudar nisso. E aqui, por exemplo, eu não poderia nunca transformar o Fernando em você. Fernando, vamos lá, ocupa mais espaço, faça movimento. Porque não é a cara dele, não tem nada a ver com ele. Mas tinha umas coisinhas, os ajustes mínimos que fazem toda a diferença, né? E a gente nunca tropeça em pedrinha, gente. A gente tropeça em montanha. Desculpa, a gente nunca tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha, que são esses detalhezinhos, que é o que faz ele tropeçar. Que era uma bobeira. O fato, às vezes, ele chegar numa reunião, uma negociação, ele esconder as mãos aqui, por quê? Da essência dele, né? Os traços da personalidade dele traz uma pessoa mais tímida, mais introvertida, mas ele não precisa ser assim a vida inteira. Ele pode conduzir essa comunicação o tempo todo. Então, o fato, por exemplo, do Fernando agora tá mostrando mais as mãos, gesticulando na altura correta. É aqui, ó. Até porque, assim, se você esconde as mãos, por mais que você tá tendo do outro lado, inconsciente, um medo. Porque não sabe o que tá nas suas mãos. Você tá escondendo algo. Exatamente. Você pode estar escondendo uma faca, uma arma ou alguma... Então isso gera, né, uma... Quando você tá aqui, você tá com as... Você tá livre, você tá aberto, você tá transparente pra pessoa. Não tem nada a esconder. São detalhes que você percebe... No meu caso, eu gravei alguns vídeos antes. E você percebe a diferença... Você põe um vídeo na frente do outro, você percebe a diferença só com um pequeno detalhe, que nem esse. Uma bobeira, né? Então vamos lá. A primeira dica é...
Mostre mais as mãos. No caso dele, porque você, eu não preciso nem te falar isso, você já mostra. Você já, por isso que é dicas você pra já- ele e é você já dicas é pra o mim. cara. Então, por Talvez exemplo, eu mostre menos. Você entende? Porque é o seguinte, se você é mais tímido, mais introvertido, não tem essa dificuldade mesmo de se expor, primeira coisa, entenda, percebe, sente aí quando você sente, quando alguém vira pra você e fala, vamos gravar um vídeo? Se você tem vontade de morrer, você fala, uhul, eu quero! Então ali você já vai tendo as respostas, né? Uhul, eu quero e... Existe o eu quero? Existe. Eu acho muito legal porque é uma coisa que continua sendo o Fernando. É o Fernando, né? A essência dele, mas é uma versão melhorada do Fernando. Então, e cada vez vai ficando melhor e isso é muito incrível. Então, obrigado por poder falar para engenheiros aqui. Foram poucas vezes que eu tive essa oportunidade. E para mulher empreendedora, engenheira, você que tá aí, deixa eu dar algumas dicas rápidas, né? O Felipe tinha me pedido isso, para você se comunicar melhor, ter uma autoconfiança maior e saiba que essa ciência da linguagem corporal é a maior ferramenta que pode te dar a autoconfiança. É um verdadeiro poder, sabe? Porque é você na sua melhor versão. Então, eu sei que nós temos muitos desafios, equilibrar todos os pratinhos é muito difícil. Ser mãe, empreendedora e executar uma determinada função e ser esposa e ser irmã. Eu sei o quanto é difícil, mas a gente consegue. E o que eu sempre digo pra nós é que a gente precisa ocupar espaço. E muita gente fala, ocupar espaço no empreendedorismo, nos negócios. Sim, também, mas você ocupar espaço. Porque a mulher que chega no lugar e ela ocupa o espaço, como você faz isso? Os ombros mais erguidos, aqui mais aberto. Tá vendo? Quando eu mostro meus cotovelos, eu fico maior. As suas pernas, se você estiver em pé, mais ou menos na largura dos seus ombros. As suas mãos visíveis. E o queixo 90 graus. Porque é o seguinte, se eu subo um pouquinho o queixo, eu fico metida e arrogante. Dificilmente você vai se conectar com as pessoas assim. E se eu baixo meu queixo e converso assim, ou ando assim na empresa, eu pareço mais uma pessoa frágil e submissa. Tá vendo que os detalhes aí, que esses recursos estão todos dentro de você. Você pode utilizar e vai mudar muito. Então, lembre-se, ocupe espaço por onde você passar. Vamos que vamos, isso. meu amigo espetacular, Carol. Obrigada, viu, gente? E ficamos por aqui. Obrigada, Gi. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau.